Vocês viram a brincadeirinha do Bolsonaro com o presidente do Peru? A brincadeirinha do Bolsonaro com o japonês? As constantes comparações que ele faz entre a política e as relações maritais, as relações entre homem e mulher? Vocês perceberam isso? Pois perguntem para qualquer psicanalista o significado deste tipo de conduta que não é isolada. Perguntem. A psicanálise vai chamar a tara, o tarado, vai definir como uma obsessão por uma determinada coisa, normalmente de caráter sexual. Pois na reunião do Mercosul, o Bolsonaro falou ao presidente do Peru como se no Peru tivesse a conotação que tem no Brasil. Para os peruanos, ter Peru é ter um país para si. Nada mais do que isso. Isto é grave, gente. É muito grave. Isso é uma deformação psicológica do presidente da República. Sou eu que digo? Não. Muitos vêm afirmando isso. Além de ser um inepto, porque se verificarmos a riqueza vocabular do presidente da República, perceberemos que ele descreve qualquer circunstância com uma complexidade que se resume a 70, 80 vocábulos, não mais que isso. Considerando que aquele tal case daí define quase tudo. A obsessão de Bolsonaro por colocar Eduardo Bolsonaro na embaixada dos Estados Unidos é outra coisa que denuncia a mais profunda ignorância. Esta é a palavra, ignorância. Não sabe do que se trata, não tem ideia a respeito do tema de Bolsonaro sobre a representação diplomática de um país, suas atividades, suas tarefas e suas funções. Mas como Bolsonaro é e sempre foi um homem violento, verbalmente violento, questionado o filhinho, ele passa o ataque e detona todos os embaixadores que estiveram nos Estados Unidos. Para que saibam, Oswaldo Aranha foi embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Joaquim Nabuco, Rubens Recupero, Flecha de Lima. Somente um ignorante pode dizer que nenhum embaixador trouxe contribuições ao Brasil. E aí ele usa uma expressão que é muito interessante, que o fifinho Eduardo Bolsonaro não teria viés ideológico. Primeiro, ele não deve ter ideia do que seja ideologia, porque tu quer cara mais ideologizado que o Eduardo Bolsonaro. E o que é um viés ideológico? Eu não sei. Eu acho que ele não sabe o que quer dizer viés. Não é problema ter uma ideologia, só que a diplomacia não vive de ideologias e não é problema levar para postos importantes e relevantes, como a embaixada dos Estados Unidos, uma pessoa de fora da carreira diplomática. Isso não é problema. O problema é levar um incompetente que não fala inglês, que não fala espanhol,
que não tem formação acadêmica, que não tem um pós-graduação, lato sensu sequer, que não conhece história, que ao fritar frangos diz que fritou hambúrgueres, que num intercâmbio cultural foi trabalhar quando não podia. Não, o embaixador ele tem que reunir credenciais capazes de levar os interesses do país e não de papis, e nem de Olavo de Carvalho, e nem de imbecis que por essas agruras da história se transformam em presidentes da República e que adoram brincar com o peru dos outros, como se o peru dos outros fosse aquilo que na cabeça doentia ele imagina que seja. Não. O peru dos peruanos é o seu país. Simples, né? Mas tem quem gosta. Divirtam-se. Se merecem. Nós brasileiros não merecemos, com certeza. E acho que vai custar um pouco caro esse brinquedinho que o povo brasileiro fez consigo mesmo. Vamos nessa. Até a próxima. Ah, só para informar. Hoje recebi do YouTube a certificação, que eu acho que quer dizer alguma coisa importante. Né? Somos um canal que não trabalhamos com notícias falsas, com oportunismos e essas coisas mais. Obrigado a vocês que têm acessado, que têm curtido, que não têm curtido, que têm comentado. Segue o baile. Vamos nessa. Pauta é o que não falta. Um grande abraço.